Vamos dar sequência à nossa última parte deste conteúdo, onde nós estamos falando de desempenho do trator agrícola aqui no curso de Engenharia Agrícola, na disciplina de Tratores e Motores Agrícolas. E para encerrar esse conteúdo, nós vamos falar sobre alguns itens necessários para otimizar o desempenho de um trator. De forma geral, existem diversos parâmetros que nós podemos empenhar para melhorar o desempenho, o equilíbrio operacional do trator. Mas, de forma geral, aqui nós podemos listar o peso correto do trator, ou seja, a distribuição entre o peso dedicado para o eixo dianteiro e também o peso dedicado para o eixo traseiro do trator. E ainda nós podemos falar nesses itens para melhorar o desempenho do trator. Nós podemos listar o uso de pneus adequados e corretamente inflados, ou seja, aqui nós estamos falando da pressão de calibração. E ainda nesses itens que nós estamos falando sobre a melhoria de desempenho de um trator, é necessário se observar a velocidade adequada em função da operação. Da operação de colheita, da operação de semeadura, plantio, manejo ou cultivo do solo. Além de tudo isso, também é necessário se ter uma correta avaliação sobre o avanço, que nós já discutimos em aulas anteriores, o avanço que é representado pela velocidade tangencial do rodado dianteiro quando acionado a tração dianteira auxiliar. Então, o avanço deve ser mantido de 2 a 5% maior do que a velocidade tangencial em relação ao rodado traseiro. Além de tudo isso, também é necessário se observar os índices de patinagem, lembrando que existem faixas adequadas para a patinagem em operação em solos firmes ou então em solos soltos e solos arenosos. Esses índices, essas faixas ideais de patinagem são diferentes para cada estilo de situação. E também, além desses pontos que nós aqui estamos comentando, no desempenho do trator deve ser necessário observar a qualidade da operação que está sendo realizada pela máquina. Lembrando que o trator é um provedor de uma fonte de potência para a realização das operações agrícolas no campo. Então, além desses índices de desempenho da máquina, como a velocidade, a relação do avanço, a patinagem, a lastragem, além desses índices de desempenho que eu aqui falei, é também necessário se observar a qualidade da operação. Ademais, também é necessário se observar dados operacionais, como, por exemplo, o rendimento operacional da máquina. E nesse caso, esse rendimento operacional da máquina é calculado em hectares por hora. E basicamente, numa tradução, isso significa o quanto de área foi trabalhada em função do tempo. Esse é o rendimento operacional da máquina. Também é necessário se ter uma noção sobre o consumo horário da máquina. Isso também pode ser observado em função do abastecimento feito no final do dia. Essa diferença desse abastecimento, da quantidade de litros de combustível relacionado pelas horas de trabalho da máquina, nós vamos observar uma média sobre esse consumo horário da máquina. Isso é claro quando é uma máquina mais antiga, que
não tem a indicação no visor sobre o consumo horário. E, tendo essas duas informações sobre o rendimento operacional e sobre o consumo operacional, também pode-se trazer uma métrica relacionada ao consumo por área. Esse consumo por área, nesse caso, é especificado em litros por hectare. Além de também ser possível ser feito um levantamento sobre as eficiências, como, por exemplo, a eficiência de campo, que significa o quanto de tempo que essa máquina está realmente em trabalho, quando comparado com o tempo total. E neste tempo total, engloba os tempos de parada, os tempos de manobra e os tempos em operação. Então, repetindo, uma eficiência de campo operacional basicamente é a relação do tempo em operação em si relacionado ao tempo total, que engloba os tempos de parada para manutenção, os tempos de parada para refeição, os tempos de parada para manutenção de forma geral, o tempo em operação e o tempo em manobra, ou seja, o tempo total. E vejam que a otimização depende da observação de pontos que são comuns à operação. São parâmetros bastante simples de serem medidos e também de serem modificados. E que sejam modificados para melhorar o desempenho do trator. Vamos aqui dar sequência e falar também sobre, de uma forma mais específica, sobre o peso do eixo dianteiro e no eixo traseiro. E aqui eu trago como destaque a medição desse peso sendo realizada por uma balança. Nesse caso, em específico, essa balança de chão, ela possui 4 unidades e essas 4 unidades são distribuídas entre os pneus dianteiros e os pneus traseiros. E essa balança, que tem um indicador digital, vai então trazer a informação do peso do eixo dianteiro e também do peso traseiro. Lembrando que essa informação também de peso, ela é especificada no catálogo do fabricante. E em alguma oportunidade aí no curso, nós vimos um catálogo onde nós tínhamos essa informação do peso do trator sem os lastros e o peso máximo alcançado com os lastros. Mas a lastragem, se insuficiente ou se excessiva, traz desvantagens. E por que eu trouxe esse quadro mostrando as desvantagens da lastragem insuficiente e as desvantagens das lastragens excessiva? Eu trouxe esse quadro para enfatizar a importância de se manter uma correta lastragem. Ou seja, é necessário se manter uma correta distribuição de peso nesses eixos dianteiro e traseiro do trator. Por quê? Uma lastragem insuficiente vai causar uma excessiva patinagem nas rodas. Também vai trazer uma perda de potência de tração. A lastragem insuficiente também pode trazer um desgaste acentuado para os pneus, aumentando o consumo de combustível e reduzindo a produtividade. E aqui nós estamos falando sobre o rendimento operacional. Então, uma alta patinagem causada por uma lastragem insuficiente reduz o rendimento operacional da máquina com a medição, em hectares por hora. Enquanto isso, uma lastragem excessiva traz um aumento de carga sobre as transmissões mecânicas do trator.
também faz com que ocorra uma perda de potência em tração, porque ocorre uma sobrecarga sobre os mecanismos de transmissão. Por sua vez, a potência vai ser menor disponibilizada para tração. E essa força excessiva para tração pode trazer um certo dano para as garras dos pneus. Além de que a lastragem excessiva também traz um maior nível de compactação para o solo. E esse maior carregamento ao sistema de transmissão também traz um alto consumo de combustível. Além de mais, essa maior carga para ser desempenhada através do trator traz uma baixa produtividade. Por quê? O maior carregamento faz com que ocorra uma maior exigência para o desempenho da tração da máquina, reduzindo também a capacidade de desenvolvimento em velocidade de deslocamento, fazendo com que ocorra uma redução nessa quantidade de hectares por hora desenvolvido pela máquina. Então, vamos aqui trazer uma ênfase sobre essa distribuição correta entre os pesos no eixo dianteiro e traseiro do trator para os modelos de tratores 4x2. Nesse caso, os tratores 4x2 têm tração somente nos rodados traseiros. Também vamos falar sobre a distribuição de peso nos tratores 4x2 TDA. E nesse caso, esses tratores possuem a possibilidade de acionamento da tração dianteira auxiliar. E os tratores também 4x4, que são os tratores articulados. E nós temos a condição de lastragem sendo aplicada de uma forma diferenciada, dependendo da forma que o implemento, o equipamento, a máquina é montado na máquina. Lembrando que existe uma diferenciação quando nós temos a condição de arrasto e semi-montado, quando comparado com a condição de um implemento ou máquina montada. Vamos aqui tomar alguns exemplos. Nos casos em que temos a aplicação de um trator 4x2 e neste trator é acoplado um equipamento em arrasto. Nesse caso específico, a distribuição de peso no eixo dianteiro deve ser alocado neste eixo 25% do peso e no eixo traseiro 75% do peso. Porém, quando nós temos a observação, nós temos a aplicação de um equipamento que vai ser montado nos 3 pontos de engate do trator, para esse mesmo modelo de trator 4x2, o maior peso deve ser dedicado ao eixo dianteiro. E esse peso é na ordem de 35% do peso total da máquina. Enquanto isso, 65% do peso vai ser dedicado para o eixo traseiro. Vamos aqui a mais um exemplo. E nesse exemplo, agora nós vamos falar do trator 4x2 TDA, que é um dos tratores, um dos modelos de trator mais comuns que nós temos aqui sendo aplicados nas áreas agrícolas. No caso de um trator 4x2 TDA em acoplamento com o equipamento em arrasto, a quantidade de peso que deve ser aplicada no eixo dianteiro é na ordem de 35% do peso total da máquina. E, dessa forma, 65% do peso da máquina deverá ser dedicado para o eixo traseiro. Então, aqui nós temos algumas indicações sobre a distribuição de peso adequada para a máquina.
Na sequência, nós vamos falar como que nós podemos garantir essa distribuição de peso. E essa distribuição de peso pode ser, então, calculada, né, em função da quantidade de peso total. Nesse exemplo, nós temos aqui um trator com peso de 7.700 kgf, com dedicação de 35% no eixo dianteiro e de 65% no eixo traseiro. Dessa forma, nós observamos a quantidade de peso no eixo dianteiro e no eixo traseiro. E essa quantidade total de peso pode ser garantida em função dos lastros. Lembrando que para calcular essa quantidade de lastros, nós temos que saber o peso do trator sem os lastros e depois com o total de lastros. Sabendo-se a quantidade de lastros que deve ser aplicada, nós podemos selecionar dois tipos. Os lastros sólidos, que são representados por pesos metálicos, que são colocados na parte frontal da máquina. Aqui nós temos exemplos de lastros de pesos metálicos transversais e ainda existem também os lastros com pesos metálicos longitudinais que são colocados aqui nessa parte mais inferior dessa parte frontal da máquina. Falando ainda sobre os lastros sólidos, esses lastros sólidos podem ser complementados por meio da posição desses anéis metálicos juntos da roda. E cada um desses anéis metálicos podem ter o peso, como por exemplo, de 50 kgf. E essas são as formas mais básicas de adição de peso no trator. Outra forma bastante comum aplicada é o uso de lastros de lastragem líquida. E na lastragem líquida é adicionado água dentro do pneu do trator, dentro do pneu pneumático. E essa quantidade de água que ocupa o pneu pode ser na ordem de até 75% ou então uma quantidade mínima de 25%. E dependendo da metodologia de enchimento, em função da posição do bico, pode ser colocado uma quantidade maior, até 75%, ou uma quantidade menor. Neste caso, 25% como quantidade mínima de lastragem líquida. Nós também vimos que para o equilíbrio operacional da máquina, também é necessário se ter uma observação muito importante em relação à pressão de inflação, já que uma pressão de inflação correta pode reduzir o consumo de combustível em até 20%. Também pode trazer uma melhoria para o rendimento operacional. E esse rendimento operacional ele pode aumentar em até 7,5%. Além disso, a pressão de inflação correta traz uma redução no nível de compactação. E essa redução pode ser até em 80%. Porque, no caso da pressão de inflação correta, veja que através dessa representação dessa imagem, nós podemos ilustrar que a pressão correta ela traz uma melhor distribuição do peso da máquina para o solo, trazendo uma menor pressão do que, por exemplo, no caso da pressão excessiva, que traz uma concentração de peso maior sobre uma menor região, fazendo com que ocorra uma tendência de aumento no nível de compactação. Já no caso da pressão insuficiente, veja que através aqui dessa representação, nós podemos observar que a área de contato do pneu com o solo também pode ser insuficiente devido às características do
da adequação do pneu em relação ao solo. Além disso, né, uma pressão insuficiente vai tender a trazer um desgaste maior para este pneu agrícola. Uma identificação visual da patinagem, sobre o nível de patinagem, também é importante, porque é algo muito prático e fácil de se observar no campo. E essa identificação visual vai ser realizada em função das marcas das garras no solo. E essa impressão pode ser, neste caso, pouco definida, e isso indica deslizamento excessivo, ou seja, uma patinagem excessiva. Nesse caso, uma das formas para se melhorar o índice de patinagem é aumentar a quantidade de lastro do trator. Mas é claro que também pode ser feita uma análise um pouco mais simples, como por exemplo uma observação sobre o nível de pressão de inflação desse pneu. Uma outra forma de marca que é imprimida ao solo, se essa marca estiver claramente definida, isso pode indicar um pouco ou baixo nível de índice de patinagem. E neste caso, é recomendado reduzir a quantidade de lastros, porque isso pode indicar uma carga excessiva para o sistema de transmissão, pode trazer, neste caso, um aumento no consumo de combustível e também uma redução no rendimento operacional. De forma geral, a lastragem e a patinagem ela vai estar correta quando a marca imprimida no solo, a marca imprimida pelas garras, estiverem com sinais de deslizamento no centro e marcas bem definidas nas bordas. Então, essa é a forma que nós temos de fazer uma identificação visual sobre a patinagem. Vejam que é uma indicação simples e que pode nos fundamentar uma ação sobre a colocação, né, de lastros no trator, ou então um fundamento para se fazer uma adequação em relação à pressão de inflação dos pneus. Para finalizar, eu trago aqui para vocês uma avaliação sobre o coeficiente de tração em função da pressão de inflação. Vejam que neste caso em específico, para o mesmo estilo de pneu, pressões diferentes trouxeram valores diferentes para o coeficiente de tração. E aí nós podemos aqui fixar esse valor da faixa de patinagem entre 10% e 15%. E nessa faixa nós vamos analisar e vamos observar que a menor, neste caso específico, né, a menor pressão de inflação trouxe um melhor coeficiente de tração, quando comparado com o maior nível de pressão de inflação dos pneus, que neste caso específico foi de 24 psi. E vocês lembram qual o significado de coeficiente de tração? Basicamente, o coeficiente de tração é a relação entre a força horizontal na barra de tração relacionada com o peso dinâmico no eixo traseiro. Então, repetindo, vamos lembrar que o coeficiente de tração é igual à tração horizontal aplicada na barra relacionado com o peso dinâmico no eixo traseiro do trator. E
Todos esses conteúdos, então, fomentaram esse nosso assunto sobre a busca por um melhor equilíbrio operacional da máquina. E nós vimos ao longo dessa aula que a ação sobre alguns parâmetros de simples medição e de simples modificação são suficientes para nós buscarmos uma melhoria desse equilíbrio operacional da máquina. Falado tudo isso, eu digo para vocês, né, o meu muito obrigado e até mais.